Olá, estou aqui para apresentar o meu trabalho de instalações elétricas industriais. Meu nome é Lázaro e o trabalho trata-se de uma ferramenta para dimensionamento de condutores. Nessa primeira parte, a gente tem a seção mínima, que é apenas uma tabelinha de escolha para determinar a seção mínima do nosso condutor. Essa tabelinha ela foi baseada no material de apoio postada pelo professor, que trata-se apenas de uma tabelinha com algumas informações básicas. Aqui a gente tem o tipo para determinar qual é a seção mínima do condutor, certo? Essa seção mínima é mais usada em ambientes residenciais. Trata-se de um método bem simples que seguimos apenas uma tabela com essas instruções que eu acabei de mostrar. Tipo de condutor, tipo do circuito, o material e a seção mínima. E a gente criou aqui a nossa listinha para estar determinando o valor. Capacidade ou a capacidade de condução de corrente. Nessa primeira parte, a gente vai determinar a corrente do nosso projeto. Aqui a gente colocou a descrição de cada variável que será utilizada no nosso processo aqui. Aqui a gente colocou a opção de calcular o valor na nossa corrente de processo, ou a gente seta ela fixa, caso seja dado no nosso exemplo. Como foi dado, a gente vai usar esse valor de 30 aqui. Mas caso contrário, a gente poderia calcular aqui também. Esse cálculo trata-se do que? A gente utiliza a potência nominal dividido pela multiplicação dessas variáveis aqui, que é o nosso número de fase, raiz de 3, né? O nosso Vn, tensão nominal, Fp, fator de potência e o nosso rendimento. A resolução dessa equação dará o valor da nossa corrente de projeto. Porém, a gente vai utilizar o valor de 30, que foi dado no nosso exemplo. Logo abaixo, a gente vai calcular a corrente corrigida. Novamente, aqui a gente tem a descrição das nossas variáveis que serão utilizadas. E aqui a gente tem nosso FCA, que é o agrupamento de condutores. Esse cara aqui, ele muda os valores. A gente tem a nossa lista suspensa e conforme a escolha, a gente tem o nosso fator de correção. Esse processo respeita essa tabelinha aqui que também foi dada no nosso material, que a gente tem o número de circuito ou de cabos multipolares, a forma de agrupamento dos condutores, né, e a numeração aqui. Então, de acordo com a mudança, ele puxa da tabelinha o nosso fator de correção. O nosso FCT, temperatura ambiente, é a mesma coisa. A gente determina aqui, solo ambiente, a temperatura, certo? Para cada temperatura, a gente tem uma variação do fator de correção. Como foi dado 35, a gente vai manter o 35 aqui e utilizar esse valor aqui. Então, calculando a nossa corrente corrigida, a gente pega os nossos fatores aqui de correção, multiplica e utiliza a nossa corrente de projeto dividido pela multiplicação dos nossos fatores. A gente vai encontrar uma corrente corrigida de 45,59. Agora, a gente vai determinar a seção nominal do fio. De acordo com a aba aqui, ó, a tabela que foi colocada na aba Plan 3, também retirado do nosso material, certo? A gente tem aqui, ó, o método de instalação, a descrição dele e qual método que a gente vai utilizar aqui, ó. No nosso exemplo, a gente utiliza o B2, ó, cabo multipolar em eletroduto aparelho na seção circular, que é o número 6. A gente jogando ele aqui, ó, conforme a gente mudar aqui, ele muda a descrição aqui e o tipo de instalação. Se a gente jogar no 6 que a gente determina, a gente tem um B2, cabo multipolar em eletroduto aparente na seção circular, certo? O condutor vivo é a mesma coisa, a gente tem as opções aqui. Conforme o exemplo, a gente vai usar o trifásico sem neutro, com
ele vai setar aqui para a gente os 3 números de condutores a ser carregado, certo? O corrente corrigida já foi calculado, certo? Conforme todas as informações, ó, a gente tem isolação PVC e o material de cobre. A gente pode mudar ele aqui. A gente vai encontrar, ó, esse valor nominal de 10 milímetros, seção nominal de 10 milímetros. Porque ó, a gente tem isolação PVC, cobre e a corrente. A gente vai consultar também a nossa tabelinha lá na aba dados. Ó. Aí a gente vai ter ó, B2 carregado 3, certo? E a nossa corrente lá ó, de 46, a mais aproximada aqui. Ó. A gente vai ter 10 milímetros, conforme foi calculado lá na frente. Certo? Banda de carga e a corrente corrigida. Aqui temos a tabela, novamente com os dados que iremos utilizar no nosso processo. Certo? Aqui a gente tem a nossa tensão do motor, o número de polos do motor e temos também a corrente do motor. Vamos determinar a nossa demanda no motor aqui, por essa equação, na qual a gente tem nosso PCV, que é a potência do motor em cavalo-vapor, nós temos o fator de utilização e o valor de um cavalo-vapor. Esse fator de potência e o nosso rendimento, eles são setados de acordo com a nossa tabela. Aqui, ó, seria o de 4 polos, certo? Aqui a gente tem a nossa potência nominal, que lá foi escolhida de 10, a gente leva o valor de potência de 0,85 e o nosso rendimento de 0,86, que foi usada aqui. Após esse cálculo, a gente tem um valor de demanda do motor nesse valor aqui, de 10.068,39. Depois disso, a gente vai calcular a nossa corrente do motor. A corrente do motor ela é dada pelo valor que a gente acabou de calcular, que é a demanda do motor, dividido pelo tensão nominal de 380, que foi utilizado anteriormente, aqui em cima. Aqui em cima. E o nosso NF aqui, que é o nosso número de fase, raiz de 3, certo? Com isso, a gente tem uma corrente de 15,29. Depois, a gente vai calcular a nossa corrente corrigida, que a gente tem a quantidade de motor vezes a nossa corrente que acabou de achar. A gente vai ter um valor de 154. Certo? Agora, logo abaixo a gente vai determinar a seção nominal baseada na capacidade de corrente. Seria a seção nominal do nosso fio. De acordo com a tabela lá na planilha 3, aqui, a gente vai novamente utilizar ela para saber qual método de instalação que será utilizado, certo? Aqui, novamente, teremos 6, que é o P2, aqui a gente tem a descrição, trifásico sem neutro, com 3 condutores a ser carregado, e a nossa corrente aqui de 154, certo? Novamente, com base nesses valores, a gente pode ver lá na tabela na aba dados, utilizando o cobre, isolação, a gente vai ter uma seção nominal de 95 milímetros ao quadrado. Conforme mostrado, a gente tem um valor de 154, material de cobre B2 com 3, certo? Se a gente for fazer a consulta
Lá na nossa tabelinha dados novamente, a gente vai ter ó, B2, 3 condutores recarregados. O nosso corrente deu 154. 149 é menor, então a gente pega o próximo aqui comercial, seria o 95, confirmado com o nosso valor aqui achado. Logo abaixo, a gente vai determinar a seção nominal baseado na nossa queda de tensão, certo? A queda de tensão é um efeito causado pelo aumento da distância percorrida pela corrente elétrica em um circuito. Quanto maior for o comprimento do condutor, maior será a queda de tensão. Por isso, o dimensionamento eficaz faz toda a diferença na hora de calcular. Agora vamos determinar essa seção aí. Novamente, a gente tem aqui ó, a descrição das nossas variáveis que serão utilizadas aí no processo. Aqui eu peguei a formulazinha lá do nosso material para simplificar e facilitar a nossa visualização aqui, certo? Aqui a gente vai utilizar, ó, conforme a nossa equação, a gente tem o nosso número de fase, né, raiz de 3, o nosso IP, que é a corrente de processo do projeto, já foi calculado anteriormente. Agora a gente tem o comprimento do circuito. A gente tem aqui ó, a resistência da temperatura, certo? Nós temos aqui o ângulo de fase e nós temos a reatância indutiva. Esses dois valores, eles também pertencem à nossa tabela lá. De acordo com o valor da nossa seção, ó, de 95, a gente tem uma resistência de 0,2352 e uma reatância de 0,109. Então, a gente utilizará esses valores aqui, 0,109 e 0,2352. Seguindo a fórmula, a gente vai multiplicar aqui ó, o nosso raiz de 3, corrente, a nossa distância, comprimento, né, do circuito, a nossa resistência de temperatura, aí a gente vai pegar o cosseno do nosso ângulo de fase, mais a reatância indutiva vezes o seno do nosso ângulo de fase. Isso tudo dividido pela quantidade do motor que a gente escolheu ali em cima, a nossa tensão nominal, que foi determinada lá em cima também o valor, e aqui o nosso rendimento, 1. Com isso, a gente vai ter o nosso valor aqui, ó, de queda de tensão de 2,6. Aqui a gente tem mais um blocozinho que foi retirado do nosso material, na qual ele mostra o cálculo aqui da nossa seção, certo? Aqui, utilizando o valor que a gente encontrou de 2,6, certo? Então a gente pega aqui, novamente, o trifásico, o valor do cobre, que é 1 dividido por 56. Aqui a gente tem a corrente corrigida, o comprimento do nosso circuito, tensão nominal e o valor encontrado aqui em cima, de 2,6. A gente vai achar uma seção de 72,31, no qual o comercial dele, se a gente for olhar, ó, também 70. Ó. O que a gente achou é 72, já é superior a esse de 70. Então a gente pega o próximo que é 95. Bateu como o anterior que a gente viu. Porém, no exemplo, ele também dá esse valor aqui ó, de 5%, certo? Que é a queda de tensão máxima de 5%, na qual a seção está dando 37,60. A gente usa essa mesma equação aqui anteriormente, só que ao invés de a gente usar 2,6, aqui a gente está usando 5. Aí a gente faz esse cálculo, achando esse valor de 37,60. Se a gente for olhar lá na tabela, a gente vê aqui, ó, 37 passou de 35, então a gente pega a seção de 50, ou seja, ficou bem abaixo do outro valor que a gente encontrou, certo? Então a gente pode ver, ó, com a queda de tensão foi possível verificar
que a queda efetiva se compara com o método de amplicidade, e o cálculo máximo é insatisfatório, porque traz um valor bem inferior. A gente encontrou um valor de seção de 50 e para os outros dois de 95.